Semana de decisões importantes de política monetária no Brasil e também nos Estados Unidos. Como que está a posição em juros da quinta maior gestora de recursos do Brasil? E quais os maiores riscos para o mercado financeiro neste ano? Para responder essas e outras perguntas, eu converso com o Cal Constantino, que é responsável pela área de renda fixa da Santander Asset Management. Eu sou Carlos Cotorno, hoje é 3 de maio de 2022 e começa agora o programa Cabeça de Gestor. Cal, muito obrigada aí pela tua presença no programa e queria entender, olhando política monetária nos Estados Unidos, né, da maior economia do mundo, qual é a maior preocupação aí na gestora do Santander sobre a decisão e sobre o comunicado que a gente deve ver aí amanhã? Olá, Carla, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Bom, para a gente aqui o cenário exige bastante cautela, né? Então a gente já vinha vendo nos mercados desenvolvidos, não só aqui no Brasil, mas também nos mercados desenvolvidos, uma pressão inflacionária não vista nas últimas décadas. Então já existia desde o ano passado bastante pressão inflacionária, uma expectativa que em algum momento os bancos centrais dos países desenvolvidos passariam a subir juros, mas tivemos alguns agravamentos, algumas deteriorações no cenário. A gente teve a questão do conflito da Ucrânia, a gente teve um agravamento do Covid na China e a implementação daquela política Covid-0, que é bastante restritiva. Então, o cenário que já estava bem turbulento em relação à inflação piorou bastante. E, com isso, os bancos centrais dos países desenvolvidos estão atuando, vão acabar antecipando o ciclo de aperto monetário, começando o ciclo de aperto monetário antes do que era esperado e também numa magnitude muito maior. Então, o que a gente vai vir pela frente é provavelmente juros mais altos no mundo inteiro, muito mais altos do que se esperava, vamos dizer, há 6 meses atrás. Em relação à sua decisão dessa semana, o esperado é que o Banco Central norte-americano suba a taxa de juros deles em 50 bips, mas eu acho que o grande ponto aqui é qual a sinalização que vai ser passada. Assim, será que existe a possibilidade deles atuarem com ainda mais agressividade no alta de juros? Será que a gente pode ver mais para frente, vamos dizer, apertos monetários de intensidades ainda maiores, vamos dizer, 75 pontos? Isso ainda está longe do radar dos investidores. Os investidores estão imaginando que o Fed vai implementar um aperto monetário mais gradual, de 50 e 50 pontos, depois reduzindo para altas de apenas 25 pontos, chegando com a taxa de juros até o final do ano que vem, mais próximo a 3%. Eu diria que, então, que o grande risco é que esse ciclo de aperto monetário seja ainda maior. Se a gente começar a falar de taxa de juros lá fora de 4%, 5%, imagine, voltar a patamares que eram observados ali antes da quebra do Lehman Brothers em 2007. Ali. Então, se voltar para esse patamar, claro que a gente não vai ter essa resposta no curtíssimo prazo, isso vai ser algo que vai se desenhando ao longo dos próximos meses, trimestres. Mas eu diria que esse é o grande risco do mercado. Né? Sim, isso que eu ia perguntar, assim, se tem algum sinal, algum cheiro aí no mercado financeiro global. Hoje o Banco Central da Austrália fez uma elevação de juros, né, a primeira em muito tempo. Se estão surgindo sinais de que, puxa, a gente pode caminhar para um aperto mais intenso nos Estados Unidos do que hoje está precificado aí nos títulos americanos. Sinceramente, a gente tem visto nos últimos meses é sempre uma revisão altista de inflação e cada vez mais revisões nas expectativas de altas de juros. Então, o próprio Banco Central norte-americano sinalizava que a inflação era temporária, acabou não se mostrando temporária, sinalizou que ia demorar para subir juros. Não, ele antecipou o início. Então, os próprios bancos centrais estão tendo dificuldade em lidar com um ambiente assim tão complexo quanto que a gente tem convivido desde o estouro da pandemia. Né? Então, problemas de gargalo de oferta. Então, é muito difícil modelar isso. A vida dos economistas está sendo muito difícil para projetar a inflação e dos diretores dos bancos centrais mundo afora também não tem sido nem um pouco fácil. Então, sinceramente, o ciclo de uma expectativa de alta lá fora do Fed para 3%, pode ser revisado para cima? Pode. Se a gente continuar observando esses gargalos afetando a inflação no mundo inteiro, toda essa procura também não teve só gargalo de oferta, teve a questão de energia. A energia está sendo um movimento muito drástico. O conflito na Ucrânia fez com que os países na Europa fossem forçados a procurar novas fontes de energia, então também pressionando preços de energias na Europa. Então, se a gente for ver, é um cenário muito complexo. Então, todas as possibilidades estão na mesa. A gente ainda trabalha com um cenário, vamos dizer, de gradualismo no aperto monetário, mas não podemos desprezar que, vamos dizer, processos um pouco mais agudos possam acontecer em termos de aperto monetário. Você falou dos gargalos, essas restrições na China são um foco importante de estudo e de
Vocês estão dedicando mais tempo a estudar o que pode acontecer com China e aí, claro, os efeitos globais. Para países ocidentais, um lockdown nesse nível, né, da onda de Covid por lá, parece que é uma coisa que eles estão agindo muito intensa e rapidamente para conter, ou seja, o período de um lockdown seria bastante curto, assim, né? Queria entender um pouquinho a visão de vocês e até se vocês estão se dedicando mais que normal para entender o movimento lá. Lembra, quando a gente falava dos problemas de gargalos de oferta no começo de 2021, muito se dizia, não, tende a se normalizar ao longo de 2022, então parte de semicondutores, o impacto no setor automotivo e diversas outras cadeias, existia a expectativa que ao longo de 2022 isso poderia se normalizar. Com o que a gente está vendo agora, está só postergando essa normalização, quem sabe para o ano que vem. Então, de fato, a gente está em cima desses impactos. É muito difícil, é uma questão bastante complexa conseguir monitorar isso, mas está, obviamente, no nosso radar e é uma das fontes nossas de apreensão e vamos dizer, que traz bastante cautela para a gente aqui na tomada de decisão dos nossos produtos, né? Sim. De certa forma, o Banco Central brasileiro está um pouco à frente de toda essa movimentação, né? Queria entender um pouquinho a visão de vocês, não só para a política monetária, mas também sobre como que o mercado de juros ele reage a toda esse caldo, essa incerteza externa. O que a gente vê hoje é o Banco Central que já saiu na frente, então a gente já está mais de um ano com o aperto monetário sendo implementado aqui no Brasil. Virou o maior aperto monetário em todas as economias. De fato, o Banco Central fez a lição de casa e a gente diria que a gente está muito próximo de um fim de um ciclo de aperto monetário. Chega uma hora que subir muito mais juros não vai ajudar a controlar problemas de oferta lá fora, só controlar impactos secundários dessas pressões todas que a gente está observando. Mas mesmo isso não tem sido suficiente, porque tem essas questões globais impactando. Então, o que a gente imagina é que o Banco Central tende a subir juros essa semana, em mais um ponto percentual, trazendo a Selic para 12,75%. Mas como a gente teve uma deterioração recente na inflação, o IPCA do mês de março surpreendeu bastante os investidores. Foi uma deterioração da qualidade do número também, então a gente imagina que o Banco Central tende a um pouco além. A gente não vê, a gente acha que ele pode deixar a porta aberta para continuar subindo os juros e quem sabe trazer a Selic para 13,25. Mas vamos dizer, entre 12,75 e 13,25, tem um outro analista projetando algo até acima disso, mas o ponto, acho que na nossa dúvida aqui é quando que vai ter espaço para cortar juros aqui no Brasil. O mercado já espera que ao longo do ano que vem vai ter espaço para cortar juros no Brasil. A gente tem isso no nosso cenário, mas ainda tem uma convicção baixa nisso. A gente está com um problema inflacionário gravíssimo. Assim, as expectativas de inflação no Brasil, principalmente aquelas que estão embutidas em títulos públicos, estão muito elevadas. Então, o Banco Central, acho que por conservadorismo, ele tende a esperar bastante tempo antes de pensar em cortar juros. Ou seja, a gente está discutindo aqui se vai parar em breve de subir. E já tem gente pensando quando que ele vai cortar juros. Assim, a gente acha ainda a parte de renda fixa, o mercado repleto de incertezas ainda. A gente tem adotado muita cautela com o mercado de renda fixa aqui brasileiro, porque a gente acha que realmente a gente está ainda no ambiente global extremamente delicado. Sem contar das nossas questões domésticas também, que estão longe de serem triviais, né? Sim, que a gente agora está começando corrida presidencial, né? Agora, vocês têm alguma posição em juros no Brasil hoje? Não, em juros no Brasil a gente está sem risco algum. A gente iniciou o ano, inclusive, com posições pessimistas, achando que a curva de juros poderia, vamos dizer, passar por um processo de abertura nas taxas. A gente capturou ganhos rapidamente. E a gente tem feito mais posições... né? Abriu bem, a gente colocou, vamos dizer, o dinheiro no bolso, depois a gente vem tentando adotar uma postura mais tática, entrando e saindo do mercado com uma frequência bem maior que o normal. A gente costuma ter posições estruturais, mas esse ano, com tanta incerteza, a gente tem feito posições táticas, posições com viés bem mais de curto prazo, de poucos dias, poucas semanas. Então, após o início do conflito na Ucrânia, a curva de juros passou com uma forte correção aqui no Brasil. A gente achou que naquele momento era exagero. A gente fez algumas operações aqui aplicadas na curva de juros pré-fixado. Ao longo do mês de março, a curva apresentou algum recuo. A gente colocou o dinheiro no bolso também e eliminou as posições. Então, hoje a gente está sem risco nenhum na curva de juros aqui no Brasil. Não estamos, inclusive, nem apostando em títulos atrelados à inflação, que é uma aposta que a gente percebe que o mercado tem carregado bastante título atrelado à inflação aqui no Brasil, mas a gente acha também que o que está sendo precificado de inflação é muito alto. Se a gente observar alguma normalização dessas questões globais,
o que está sendo precificado nos títulos atrelados à inflação nos parece exagerado. Então, hoje o nosso cenário de inflação longe de ser baixo, a gente está com IPCA para esse ano na casa de 8%. Lembrando que a gente começou o ano a 5,5% de IPCA e foi revisando, hoje já está em 8%, e com algum viés ainda de elevar um pouco essa projeção. Mas o que a gente vê embutido nos títulos ainda é muito acima disso. Então, a gente também vê com bastante cautela, inclusive esses títulos atrelados à inflação. De tudo isso, então, em juros aqui no Brasil, a gente está sem posição nesse instante. Sim. Agora, esse sobrepreço, né, esse prêmio na avaliação de vocês nos títulos atrelados à inflação, não tem uma questão que passa por fiscal? Enfim, a gente viu essa semana resultado do setor público consolidado surpreendendo positivamente, né, com superávit em vez de déficit, como previa ali a mediana do Projeções Broadcast. Mas a gente tem aí uma série de medidas por parte do governo federal que podem sim afetar estruturalmente as contas públicas para toda a próxima gestão, independentemente se haja reeleição ou não. Será que não é isso que está na curva? O fiscal, hoje, ok, com a arrecadação super alta. Mas se a gente olha um pouco adiante, não é isso que pesa na curva intermediária e longa? Bom, você acabou de dar a resposta. Se a gente dividir os títulos atrelados à inflação em de mais curto prazo ou esses intermediários longos, eu diria que a dinâmica é um pouco diferente. O que você acabou de explicar impacta seguramente as projeções de inflação de longo prazo, até 2025, 2026, até mais longo do que isso. Mas quando a gente olha títulos mais e curtos... só um parênteses, né? Longo prazo a gente está falando coisa de 3 anos, 4 anos, 5. E é tão longo Brasil, assim, a gente está né? acostumado. O Brasil é sempre longo prazo. Se o passado é duvidoso, imagine o que seria o longo prazo. Sim. Mas, então, se eu divido, que são títulos de inflação de curto prazo, que vencem esse ano, que vencem no meio do ano que vem, 2023, isso está sendo muito impactado pela volta do dólar, isso pode impactar preço de combustíveis, diversos outros itens de inflação que têm surpreendido um pouco para cima. Então, eu diria que aqui é muito mais essas surpresas inflacionárias de curto prazo. Mas, se a gente for olhar para ativos de mais médio e longo prazo, aí seguramente todas essas questões fiscais aí acabam impactando. Mas, pessoal, vale lembrar que até em países desenvolvidos a projeção de inflação está muito acima das metas. Assim, se você for olhar qual que é a inflação projetada nos Estados Unidos para 5, para 10 anos, também está muito acima do normal. Assim. Então, de novo, a gente tem, claro, os nossos problemas aqui no Brasil para serem endereçados, mas a questão global, eu acho que está muito mais marcante atualmente. Assim, é onde traz mais preocupação para a gente essa questão global do que as nossas questões internas. Entendi. Que até eu ia fazer um contraponto, o IPCA 15 de abril, foi uma surpresa positiva, veio abaixo, né, do que muitos economistas previam, né? Então poderia ter assim, tipo, ser um pequeno fôlego, né, para quem está, enfim, angustiado com uma inflação mais severa no curto prazo, mas entendo que não, o olhar está mais preocupado com lá fora do que com aqui dentro, então. Se você reparar, após a divulgação do IPCA 15, que veio um pouco abaixo do esperado, muitas casas revisaram o IPCA fechado do mês para cima, porque alguns itens dessa cesta que apresentam, que impactam o 15, não se repete até o final do mês. Então, praticamente, a grande maioria das casas que a gente observou aqui jogou expectativa para cima. Assim. Então, as expectativas no curto prazo, mesmo esse número tendo um pouco melhor, ainda é de revisão altista ainda. É verdade. Então, se a gente Hoje for comparar mesmo a gente viu... Se a gente for comparar o que a gente está esperando para a inflação nesse trimestre, o que o próprio Banco Central esperava no último relatório trimestral de inflação, é uma surpresa bem forte para o próprio Banco Central. Assim. Por isso que a gente acredita que a tendência é ele deixar a porta, vamos dizer, aberta para poder subir um pouco mais de juros e não interromper o ciclo de aperto monetário nessa reunião dessa semana ainda. Sim. A gente falou bastante de curva de juros e de títulos públicos. Queria entender um pouco a visão de vocês para crédito privado. Com os juros de 2 dígitos, né, e essa expectativa que fique em juros altos, o segmento de crédito privado é um segmento interessante para um gestor? Tem boa oportunidade para colocar na carteira? Não, com certeza. O mercado de crédito privado é sempre muito impactado pelo movimento técnico, pelo fluxo da indústria. Então, a gente viu ali, a última grande realização, foi uma das maiores, vamos dizer, da história, foi 2020. Que era um momento onde a taxa de juros estava muito baixa, existia dúvida sobre a qualidade creditícia das empresas durante a pandemia, então ali
os fundos de crédito privado da indústria sofreram muitos resgates. E aí essa questão técnica foi, vamos dizer, até certo ponto, traumatizante ali em 2020, que foram resultados, até em fundos conservadores, acabaram apresentando resultados bem negativos naquele período. Então, a questão técnica para crédito privado, para esse mercado, é muito importante. E o que a gente tem visto já há muitos meses, um fluxo positivo para esse tipo de fundo. Então, quanto mais vai entrando dinheiro na indústria de fundos de crédito privado, ou inclusive nas indústrias de fundos DIs, que são os fundos gigantescos da indústria, aumenta a demanda por crédito privado. E aí, se a oferta não está equilibrada o suficiente, o que a gente vê é um fechamento dos spreads. Então, aumenta a demanda, se a oferta não consegue, vamos dizer, atender a toda essa demanda, os spreads vão fechando. E é esse momento que a gente tem observado. Ao longo de 2021 foi um processo de que esse desbalanceamento estava muito presente, então cresceu muito no ano passado já, houve uma recuperação desse mercado, então os spreads fecharam bastante e eles seguem fechando ainda esse ano. Então, essa questão técnica nos dá bastante otimismo, aí, bastante conforto com o mercado de crédito privado. Claro que tem um porém, existe toda uma preocupação em relação à qualidade creditícia das empresas. A gente está vendo uma economia brasileira que está tendo dificuldades para deslanchar, então será que alguns setores vão acabar sofrendo com o PIB crescendo menos no Brasil? Será que alguns bancos vão sofrer com um aumento de inadimplência com essa desaceleração econômica? Então, claro, tem que monitorar essas questões, mas a gente acredita ainda que o efeito técnico desse fluxo mais forte vai continuar jogando os spreads para baixo ainda, e com isso, esses ativos continuarem apresentando bons resultados ao longo dos próximos meses ainda. Então, a gente está otimista sim com o crédito privado. Alguns setores merecem mais otimismo do que outros, né? Quais setores que vocês estão mais otimistas, mais positivos? Eu diria que boa parte dos setores, assim, vamos para setores mais resilientes, setor de energia, setor de saúde, a gente vê bons resultados, a gente vê os próprios bancos ainda com uma boa performance, então a gente vê diversos setores aí apresentando um bom comportamento, bons resultados da empresa, e com isso o mercado de crédito tem espaço aí para continuar performando bem. Mas também, para você vai perguntar, mas quais são os setores que te preocupam? Claro que tem setores que a gente percebe já um resultado não tão favorável. Setor varejista já veio sofrendo desde o ano passado já começaram a apresentar alguma dificuldade. Esse ano tem sido mais marcante impacto sobre algumas empresas do setor imobiliário, algumas incorporadoras aí mais focadas em baixa renda, isso aí começa a apresentar resultados abaixo do esperado, então esses papéis têm sofrido, mas eu diria que a enorme maioria do mercado de crédito privado ainda contempla setores ainda que se beneficiam bastante desse fluxo. Assim. Sim, acho que esse movimento que a gente vê setorial em crédito privado, ele se assemelha um pouco a desempenho das ações desses setores, né? Então, consumo e varejo, Selic mais alta, é um dos setores que sofre mais. Cal, quero te agradecer demais aí pela entrevista, viu? Muito obrigada. Obrigado, Carla. Até uma próxima oportunidade. Até a próxima, e a gente encerra, então, aqui o programa Cabeça de Gestor. O apoio técnico foi do Cláudio da Luz, da TV Estadão. A gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.